Olá você, meu amigo, boa tarde. Olá você, meu irmão, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui para levar até a você, ouvinte do programa Falando de Missões, Palavra de Deus. E hoje nós vamos nos reportar alguns milagres que aconteceram em torno da ressurreição de Jesus e que com certeza vai nos trazer alguma coisa, alguma reflexão a respeito da realidade da salvação, do plano de salvação, da existência da vinda de Jesus para o mundo, da sua atuação hoje, depois da sua ressurreição, tá? Eu queria só ler o versículo 35 de 1 Coríntios 15, que nos diz o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Se você quiser entender mais um pouco, depois que sairmos aqui da programação, você pega a sua Bíblia e lê até o versículo 44, 1 Coríntios 15, do 35 a 44, que com certeza vai enriquecer o seu conhecimento a respeito da verdade de Cristo, do plano de salvação de Deus, enfim. Mas queremos hoje falar sobre o maior dos milagres, que foi a ressurreição de Cristo. Contudo, não queremos nos limitar apenas a ele, mas queremos nos reportar a 3 outros milagres que aconteceram em torno, não vou dizer em consequência, mas em torno da ressurreição de Cristo, porque diz respeito a esta ressurreição, tá bom? Vamos ver algumas coisas, algumas considerações a respeito da ressurreição de Cristo. Primeiro, o filho da viúva, ele ressuscitou. Você lembra dessa passagem bíblica na Bíblia, na palavra de Deus. Outro, o filho da sunamita, está escrito em Reis 4, 32 a 37, e o filho da viúva que não citei está em 1 Reis 17 a 24. O jovem de Naim, lembra da filha da viúva de Naim, que ia levando o seu filho para a sepultura, e Jesus, em Lucas 7, 12, 17, interfere e levanta aquele jovem, seu filho único, o arrimo de família, aquele que sustentava a casa. Outra, a filha de Jairo, Lucas 8, 49 a 56. 5, um jovem muito conhecido, um varão muito conhecido por causa da sua ressurreição e por ser muito amigo de Jesus, né? Lázaro, João 11, capítulo 11, está listado esta história a respeito da ressurreição que Cristo fez no seu amigo. O Filho de Deus, Atos 2, 31, 32, quer dizer, o próprio Cristo, este ressuscitou. Os santos, quando da ressurreição de Cristo, Mateus 27, 52, você lembra que diz quando Jesus morreu, as sepulturas foram abertas, e não logo em seguida, mas depois da ressurreição de Cristo, porque ele é a premissa da ressurreição, estas pessoas que haviam morrido lá em Israel saíram das suas sepulturas e visitaram os seus parentes, os seus amigos. Provavelmente você lembra deste fato, tá? Tabita, Atos 9, 39 a 40. Os mortos em Cristo, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, fala a respeito relata, faz um verdadeiro tratado a respeito da ressurreição daqueles que esperam em Cristo Jesus, dos que morreram também em Cristo Jesus. As 2 testemunhas, Apocalipse 11, 11, você sabe que no período da grande tribulação, 2 testemunhas aparecerão em Israel pregando o evangelho e serão sacrificados em praça pública, não serão enterrados, e ao 3º dia eles voltarão à vida, o seu corpo não entrarão em estado de putrefação. E por último, os mortos no julgamento final, Apocalipse 20, 11, isto é, ressurreição é um fato na Bíblia.
Mas a maior dos milagres é a ressurreição do próprio Filho de Deus, que disse que morreria, estaria no ventre da terra por 3 dias e mais de lá um dia sairia. Então, ressurreição, plano de salvação. Mas eu quero me referir a alguns fatos naturais que estão envolvidos, estão relacionados a este grande milagre. Estes milagres, né, diríamos até, né, que foi o primeiro deles. O véu do templo se rasgou também na morte de Cristo. Aquilo foi um milagre, porque o véu do templo, dizem historiadores, que ele tinha cerca de 4 dedos de grossura, tá? E ninguém foi lá com um serrote, uma serra elétrica, nada. Ele simplesmente rasgou-se de alto a baixo. E por que rasgou-se? E por que tem relação com a ressurreição de Cristo? Porque, preste atenção, quando nós chegarmos no terceiro fato, você vai entender também este. Ali, a velha aliança estava sendo encerrada. O Espírito Santo, que ficava lá, por trás daquele véu, né, na arca, a presença de Deus estava ali, estava agora liberado para todos quantos aceitassem o nome de Jesus. E essa ressurreição é que nos garante esta verdade a respeito disto. Outra coisa que nós queremos que você entenda também, meu querido amigo, meu querido irmão, é que na morte de Cristo também houve escurecimento do sol em pleno meio-dia, trovões, terremotos. Então, há um milagre também aí neste acontecimento, porque isso naturalmente não aconteceria, teria que ter uma intervenção divina a respeito disso. Era um testemunho que Deus estava dando a respeito daquele que ele enviou para ser sacrificado, daquele que ele enviou para ser o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, e tira, evidentemente. Então, esses 2 casos. Mas eu quero ir lá para um último, lá no final, depois da ressurreição de Cristo, houve um fato, tá? Um fato natural, mas que diz respeito também ao milagre da ressurreição, porque também trata-se de um milagre. Lembrem-se que na Bíblia, alguém mostrou a estrutura esplendorosa do templo a Jesus, e Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Tudo ali seria destruído. Muitos daqueles que estavam ali se admiraram, dizendo, não, ele está exagerando, ele agora exagerou, né? E o que é que a gente viu aproximadamente no ano 50? Um líder político romano chega e simplesmente destrói Jerusalém e o templo juntamente neste mesmo evento. Isto não foi por acaso. Jesus não estava profetizando o fim do templo por acaso, mas estava mostrando, inclusive, que a religiosidade da velha aliança também chegaria ao fim naquele momento. E aí vamos relacionar, vamos fazer uma analogia com a ressurreição, não apenas de Cristo, mas de todos que nós vemos aqui, com esse fato. Por quê? O que nos mostra a Bíblia? Que o resto da humanidade, os judeus não, mas o resto da humanidade, até ali, estava mortos em seus deleites, em seus pecados, nas suas orgias, nos seus adultérios. O mundo estava morto. E, com o fim da velha aliança, Jesus estava ali ressuscitando um povo que não era povo, um povo que não era chamado povo de Deus, e trazendo a vida, não a vida física, porque eles não estavam mortos fisicamente, mas espiritualmente. Os gentios até ali, a menos que se tornassem prosélitos de Israel, estaria ali mortos nos seus pecados, deleites, nos seus afazeres, contrário à vontade e à palavra de Deus. Então, o resto da humanidade, os gentios, estavam distante de Deus, distante do plano de salvação de Deus. Não havia um relacionamento de Deus, né? Como havia em Israel, mesmo a segunda aliança. Não estou nem falando na criação lá no Éden, mas a Israel tinha um relacionamento com Deus. Havia um templo onde os judeus iam adorar a Deus, pelo menos uma vez no ano.
e quando havia necessidade de remissão de algum pecado deles, da velha aliança, eles iam para o templo e sacrificavam, simbolizando ali o fim ou o perdão daquele pecado que ele estava buscando. Mas, olha, mas os gentios, não havia um relacionamento com Deus. Mas a Deus, através de seu Filho Cristo Jesus, através da crucificação, da ressurreição, ele agora visita toda a humanidade. Ele vai buscar, era um projeto dele, evidentemente, né? O judeu era um projeto para o nascimento do Filho. E o gentio seria um projeto de Deus para a salvação, para a conversão do mundo através da salvação no sangue de Jesus. Então você, meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo, fique certo que você hoje é alvo da salvação de Deus através de Cristo Jesus. Basta você dar um passo de fé, acreditar que Deus está lhe chamando, acreditar que você é pecador e precisa confessar, acreditar que você precisa passar pelas águas do batismo para assim ressuscitar juntamente com Cristo, como diz a palavra de Deus. Por isso que eu estou dizendo, para que houvesse ressurreição espiritual do povo gentio, seria necessário o fim da velha aliança e o começo da nova aliança, que, diga-se de passagem, o gentio tem um privilégio com relação a tudo isso, porque diz a Bíblia que Jesus, referindo-se a João Batista, disse, olha, nunca nasceu profeta, filho de homem, filho de mulher, maior do que João Batista. E por quê? Porque diz a Bíblia também que a nova aliança é maior do que a velha aliança. Por quê? Porque a velha aliança, como te falei, era feita no templo através do sangue de animais. Mas a nova aliança, ela foi estabelecida, estruturada, ela foi enraizada, ela foi construída no sangue do Filho de Deus. Aquele a quem João Batista chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, há um privilégio para nós gentios, tá? Que fomos ressuscitados, não estou falando fisicamente, mas espiritualmente. Com todos esses eventos que nós estamos colocando aqui, o mundo todo agora, não apenas o povo judeu, poderia ter um relacionamento particular e íntimo com Deus através de Cristo Jesus. E está aí. Se você quiser, você passa a ter um relacionamento com Deus. Mas por causa deste milagre da construção da nova aliança no sangue de Jesus. Então, meu amigo, podemos dizer que é um milagre? Deus podia muito bem ter parado ali com os judeus, ter tratado ali, e ali estaria resolvido o seu plano de reconciliação dos seus consigo mesmo. Mas ele milagrosamente estendeu a mim e a você que está nos ouvindo, você que não é judeu. Você agora também pode ter acesso a Deus. Você agora pode ter acesso ao trono de Deus, às moradas celestiais, futuramente, quando estivermos uma vez lá, por causa do milagre da ressurreição dos gentios, através da conversão no sangue de Jesus. Então você está sendo convidado, desafiado. Não pense que a sua vida está resolvida. Por mais bem estabelecido financeiramente, socialmente, economicamente, não importa. Há algo na sua vida que precisa de uma transformação, de uma ação sobrenatural de Deus, salvadora ou salvífica, como podemos também dizer. Então você que está nos ouvindo, tá? Não pense que a sua vida está resolvida. Não. Se você não teve um encontro com Deus ainda, através de Cristo Jesus, você precisa ter. E isto foi estabelecido no sangue de Jesus a partir dessa nova aliança, a partir desse novo momento, que Deus resgata a humanidade, ou está resgatando a humanidade, e resgatará a humanidade através da nova aliança, através desse seu projeto de salvação no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Veja,
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para que perecêssemos, mas para que tivéssemos a vida eterna. João 3,16 nos ajuda muito a entender isto. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para fundar uma nova aliança. E essa nova aliança diz respeito a você, que já é convertido, mas também você que não é convertido. Você que já é convertido, você que já recebeu a nova aliança através do sangue de Jesus, amém. Sua vida, sim, está resolvida. Não importa a sua condição financeira, as circunstâncias em que você se apresenta ou está passando nesse momento. A sua vida, sim, essa está resolvida diante de Deus. Agora, você que ainda não aceitou Jesus, você precisa entender que Deus estabeleceu uma nova aliança. E essa nova aliança é voltada para todos aqueles que estavam fora do nascimento judaico, judeu, israelita, enfim. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, veja como Deus é tremendo. Ele cria um primeiro testamento, uma primeira aliança, um primeiro compromisso com alguém, que foram os filhos de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel. Então, essa primeira aliança. Mas qual era o objetivo dessa primeira aliança? Era porque o seu filho haveria de nascer, ser descendente de judeu, porque a salvação vem dos judeus, diz a palavra de Deus. Contudo, Deus, preocupado com o resto da humanidade, agora, uma vez seu filho nascido lá, em terra judaica, em terra de judeus, ele agora precisava alcançar a humanidade. E este foi o milagre que ele estabeleceu para mim e para você, criar. Ele criou uma nova aliança. E por que eu digo milagre? Porque qualquer religioso podia criar qualquer movimento religioso, não teria fundamento na Bíblia, um dia se dissiparia e tal. Mas esse projeto, esse ressurgir, essa ressurreição da humanidade, não tem fim enquanto a última pessoa não for alcançada através do Evangelho. Isto é milagre. Ninguém poderia fazer isso. Só um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que contava com seu Filho para fazer a sua vontade de alcançar a humanidade, poderia estabelecer tal fato. Isso não é por acaso. Essa nova aliança é um projeto milagroso, é um projeto soberano, da vontade soberana de Deus. Esta é a grande verdade, porque Ele quer todos lá nos céus. Ele quer todos sendo parte da sua família. Agora, para ser parte da família de Deus, você tem que fazer parte desta aliança de Deus, dessa segunda aliança que Deus fez com o mundo e não abre mão dela. Ele não negocia a salvação através dessa segunda aliança. Ele não... a salvação na segunda aliança é inalienável. Deus não negocia com ninguém. Ele estabeleceu e não abre mão dela até que todos aqueles que hão de ser alcançados através da nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus seja alcançado e esteja com ele, esteja fazendo parte da família dele. Agora, uma coisa a gente tem que considerar, terminando aqui, concluindo aqui, nós temos que entender que Deus vai alcançar a última pessoa. Agora, quando essa última pessoa que está, como é que eu diria, estabelecida sob a vontade de Deus, a última pessoa for alcançada pela nova aliança, por esta segunda aliança de Deus, aí sim virá o fim, não ter-se-á mais oportunidade. E essa oportunidade está sendo dada a você. Você precisa fazer parte da segunda aliança, dessa nova aliança de Deus. Os judeus precisavam fazer e fizeram até o aparecimento, o nascimento de Cristo Jesus. Mas esta aliança, você tem que entender que um dia ela se encerrará
com a vinda, com o aparecimento pela segunda vez do Filho de Deus. E aí, o que fazer? Receber a Cristo Jesus, que foi ele o objeto da segunda aliança. Foi nele que foi estabelecida essa segunda aliança. Meu querido, não deixe passar a oportunidade. Não deixa a sepultura sem fazer parte da segunda aliança. Não deixa a sepultura sem aceitar a Cristo Jesus. Porque Ele é quem nos salva, quem nos livra dos nossos pecados. Jesus te ama.